Olá, apaixonados por futebol, apostadores e traders esportivos. Hoje, vou analisar o jogo entre o Flamengo e o Fluminense, jogão de bola, talvez o maior clássico do futebol brasileiro com tradição de 100 anos de história. O jogaço que acontecerá hoje, 1º de abril de 2023, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Será um jogo de igual para igual, mas meus cálculos de probabilidades podem fazer a diferença nas suas apostas. Assista até o final e se surpreenda com o que dizem os números. Esse será o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E o Flamengo estará desfalcado do Arrascaeta, ele que é um dos principais jogadores do time. Nesses mais de 100 anos de história, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 441 vezes, com o Flamengo vencendo 160 confrontos, o Fluminense sendo vencedor em 140 partidas e houve 141 em empates. O Fluminense está numa boa fase e vem embalado com a goleada aplicada no Volta Redonda. O Fluminense terminou a competição em primeiro lugar com 8 vitórias, um empate e 2 derrotas e aproveitamento de 75% da pontuação disputada. Já o Flamengo ficou em terceiro lugar com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas com aproveitamento de 70% da pontuação disputada. Fica aí que depois da vinheta vamos ver as estatísticas e prognósticos desse jogo. Vamos às estatísticas do jogo. Antes de começarmos a apresentar e analisar as estatísticas do jogo, gostaríamos de pedir a você para se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a aumentar a nossa comunidade e, consequentemente, a produzir melhores vídeos e palpites para você. Com o crescimento do canal, também seremos capazes de fornecer mais planilhas e e-books de qualidade para ajudar nossos inscritos a fazerem suas apostas de forma mais assertiva. Além disso, deixe um like e clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos que serão postados aqui no canal. E se você faz apostas esportivas, baixe gratuitamente a mais completa planilha de gerenciamento de banca de apostas. Basta clicar no link do nosso site disposto no banner do nosso canal do YouTube ou procurar por www.vemcomigopalpites.com.br. Vamos às estatísticas do jogo. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, foram 3 derrotas e 2 empates. Perdeu 2 vezes para o Vasco e 1 vez para o Fluminense. As vitórias foram sobre o Vasco da Gama e do Botafogo. Marcou 6 gols e sofreu 8. Já o Fluminense, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e aplicou 3 goleadas, 7-0 contra o Volta Redonda, 5-0 contra o Bangu e 3-0 contra a Portuguesa. Também venceu o Flamengo por 2-1. Marcou incríveis 18 gols, fazendo uma média de 3,6 gols por jogo. Foi muito bem o Fluminense nos últimos 5 jogos. Últimos 5 jogos do Flamengo jogando em casa. Foram 3 vitórias e 2 derrotas. Aplicou uma goleada de 5-0 no Nova Iguaçu. Marcou 10 gols e sofreu 1. Últimos 5 jogos do Fluminense jogando fora de casa. Foram 3 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas foram para o Volta Redonda, a quem depois o Flu aplicou uma goleada de 7-0. Marcou 9 gols e sofreu 4. Últimos 5 confrontos diretos de Fla-Flu. Foram 3 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Flamengo e 1 empate. O Flu marcou 8 gols e sofreu 5. É visível a superioridade do Fluminense sobre o Flamengo nestes últimos tempos, mas vamos deixar que as estatísticas e probabilidades falem por si. Excluindo da lista os jogos em duplicidade, a planilha vai usar os números de 12 jogos do Flamengo e 11 do Fluminense. Foram 5 vitórias do Flamengo e 7 do Fluminense. 2 empates para cada time. 6 derrotas do Flamengo e 3 do Fluminense. O Flamengo fez aproveitamento de 43% e o Fluminense de 63%. Cada equipe marcou 16 gols, porém o Fluminense tem a média de gol superior, visto que tem um jogo a menos. Já em gols sofridos o Flamengo sofreu 15 gols e o Fluminense 8. E com todos esses dados apurados, vamos aos cálculos de probabilidades.
Antes de apresentarmos as probabilidades do jogo, é importante destacar que os resultados dos cálculos de probabilidade podem variar de acordo com a base de dados obtidos. Assim, será normal se nossos números estiverem diferentes de outros que você encontre por aí. Os nossos cálculos foram realizados com base nos últimos 5 jogos de cada time, bem como nos últimos 5 jogos do time da casa em seus domínios, nos últimos 5 jogos do time visitante quando atuou como visitante, nos últimos 5 confrontos diretos entre os dois times em questão. Considerando que o futebol é uma modalidade que está em constante mudança, acreditamos que a utilização de estatísticas mais recentes pode resultar em cálculos mais precisos. Dito isso, vamos às probabilidades do jogo. De acordo com nossos cálculos, o Fluminense tem um leve favoritismo. São 40% de chances do Flu ganhar a partida, 34% de chances do Flamengo e 25% de chance de empate. É claro que estamos falando de um grande clássico do futebol brasileiro e quando dois grandes times entram em campo, o que vale mesmo é o futebol apresentado por cada equipe e a conversão em gols. Probabilidades para cada time marcar gols são praticamente iguais. O jogo será difícil para ambas as equipes. E a probabilidade de placar da partida. As 6 maiores probabilidades de resultados exatos da partida estão marcadas em amarela. As maiores chances de resultado são de um empate pelo placar de 1-1 ou vitórias tanto para um lado quanto para outro de 1-0. A seguir, lhe damos algumas dicas de aposta para este jogo. E quando for apostar, aposte com Betfácil.online, a melhor casa de aposta do Brasil. Ela dá 100% do valor do seu primeiro depósito até o limite de R$ 500. E o mais importante, a Betfácil.online tem as melhores odds. Faça você mesmo essa constatação. Compare as odds da Betfácil.online com outras casas de apostas. E os nossos palpites de apostas para esse jogo são: no mercado chance dupla. O palpite é empate ou fora. No mercado mais menos gols. O palpite é menos de 2,5. No mercado empate anula. O palpite é fora, empate anula aposta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e dá like para esse vídeo. Esse incentivo é muito importante para que possamos fazer análises de jogos cada vez melhor. E não se esquece de baixar gratuitamente a super planilha Gerenciamento de Banca de Apostas no site vemcomigopalpites.com.br. Até amanhã com um novo vídeo.